Olá, galerinha do Sexto, buenos dias, como estão? Só relembrando um pouco o que a gente viu semana passada, nosso assunto da semana passada foi sobre as horas em espanhol, certo? A gente aprendeu um pouco como falar as horas, algumas expressões que são usadas para referirem as horas, como escrever, como falar as horas, as expressões, o relógio. Tá certo? Hoje a gente vai fazer só uma pequena revisão, tá bom? A gente vai fazer só uma pequena revisão sobre esse assunto e eu vou explicar para vocês um pouco sobre a atividade, tá certo? Como é que vocês vão fazer a atividade para mim, tá certo? Então, primeiro, só lembrando, né? Só lembrando sobre o nosso assunto, sobre os números. Os números, eles são femininos, tá certo? Então, para apresentar as horas, a gente também vai apresentar as horas no feminino, tá bom? A gente vai sempre falar as horas, são las 7, las 8, las 9, las 12, tá? Então, a gente sempre vai se referir desse jeito, tá bom? Outra coisinha que a gente viu semana passada, mas é bom a gente reforçar, tá certo? Geralmente, ou na grande parte das vezes, as horas elas são apresentadas com o verbo ser, es, son, tá? Son las 8 em ponto, son las 9 menos quarto, entendeu? Elas sempre vão aparecer ou ser apresentadas com o verbo ser, tá certo? Se a gente for fazer uma relação, tá certo? Fazer uma relação com os cumprimentos. Lembra quando a gente estudou os cumprimentos? Buenos dias, buenas tardes, buenas noches, certo? Buenos dias, você cumprimenta até o meio-dia, ou seja, às 12 horas da tarde, tá? Às 12 horas da tarde. Buenas tardes só vai até às 6 horas da noite, tá? E buenas noches das 6 horas até o outro dia, tá certo? Até o outro dia, acho que até as 5 horas, até quando o sol começa a nascer, tá? Então, a partir disso, existem as expressões de la mañana, de la tarde, de la noche e de la madrugada. Exemplo, tá certo? Exemplo. Son las 8 de la mañana. Son las 2:15 de la madrugada. Ou seja, são 8 horas da manhã. E são 2:15 da tarde. De noite, são las 7:30 de la noche. São 7:30 da noite. Tá bom? Deu para entender? O que acontece? Cada expressãozinha dessa, ela é usada conforme o momento do dia. Manhã, tarde, noite e madrugada. Tá certo? Se a gente for relacionar, tá? Se a gente for relacionar, que é uma curiosidade importante, que no Brasil a gente usa os dois formatos, né? O formato de 12 horas e o formato de 24 horas, tá certo? Quando passa de meio-dia, já vai 13, 14, só que a gente pode usar os dois momentos, são 2 da tarde, são 8 horas da noite, ou então são 20 horas da noite, certo? Porém, em espanhol, a gente vai encontrar com mais frequência, ou praticamente em todos os momentos, o formato apenas de 12 horas. Vai ser mais raro a gente ver o formato de 24. Só quando a gente quiser se expressar de uma forma mais formal, certo? Lembra, né? Tratamento formal, tratamento informal. Então, se a gente quiser se expressar de uma forma mais formal,
com pessoas que a gente não conhece ou numa reunião de trabalho, a gente pode, certo? Pode usar o formato de 24 horas. Porém, geralmente é o formato de 12. Por isso essas expressõezinhas. De la mañana, de la tarde, de la noche e de la madrugada. Tá? Outra coisinha que a gente deve prestar atenção, tá certo? Que a gente deve sempre lembrar e estar reforçando, são aquelas expressões que eu falei com vocês e que eu falei agora também na aula. São 2:15. Son 10 menos 20 menos cuarto. Son las 8:30. Certo? Vamos relembrar, tá certo? A hora, ela tem 60 minutos, tá? Quarto, ele está relacionado a 4, tá bom? 4 partes. Então, se a gente for dividir esses 60 minutos por 4, tá? Por 4, vai dar 15 minutos em cada intervalo. Ou seja, 15, né? 15, 30, 45, 60. Tá bom? Se a gente for pegar o relógio, ok? Se a gente for pegar o relógio, ele vai estar dessa forma. 0, 15, 30, 45, 60. Fechando as 4 partes de 15 minutos. Então, no espanhol, quando a gente usa essa expressão quarto, a gente está relacionando a 15. Então, se eu digo son las 9:15, eu posso expressar como son las 9:15, tá? Que eu quero referir que são 9:15, tá bom? Se eu for falar son las 10 menos 15, ou seja, 10:45, tá? Eu posso falar como son las 10 menos cuarto. Tá vendo a diferença? Son las 10 menos cuarto. Que eu também estou referindo da mesma jeito. Eu estou diminuindo 10 menos 15. 10 menos 15 vai dar 9:45. Tá bom? Então, só lembrar um pouquinho dessas expressões. Como eu já havia falado também, toda vez que o horário se passar dos 30 minutos, certo? Dos 30 minutos no relógio, tá? Ele começa a ser expressado diminuindo a quantidade de minutos que falta, certo? Menos 5, menos 10, menos 15, menos 20, menos 25, tá? Lembra disso? Então, são expressões que a gente vê com mais facilidade, a gente observa com mais facilidade, tá certo? É tudo que eu já havia falado para vocês semana passada, tá? Tudo que eu já havia falado para vocês semana passada. Vocês não precisam escrever, tá certo? Só prestar atenção, olhar no caderno também para revisar, tá bom? Falando um pouquinho sobre nossa atividade, tá bom? Refletindo um pouco sobre a atividade, explicar para vocês o que é que vocês vão fazer. Primeiro, eu queria mostrar. Eu vou colocar nas atividades complementares, tá? Para quem não foi buscar na escola ainda. Mas também, quem foi, já está com o texto, tá certo? O texto, ele se trata de quê? Da invenção do relógio de pulso, tá certo? A invenção do relógio de pulso. Um relógio quase desse jeito, certo? Com todos os ponteirinhos aqui, com os números, dessa forma, tá? Ele conta um pouco, ele não conta totalmente a história, mas ele conta um pouco da história desse relógio, da invenção desse relógio. Porém, certo? Porém, só um fato que a gente deve refletir um pouquinho. Na maioria das vezes, esse tipo de relógio, tá? Esse tipo de relógio, ele está sendo substituído pelos relógios digitais,
tá? Digitais, aqueles que mostram a horinha, porque fica mais fácil, certo? Fica mais fácil, mais cômodo pra gente. E também pelos telefones celulares. Tenho que mostrar um telefone celular para vocês, porque eu estou gravando por ele, tá certo? Ele está aqui na minha frente gravando a aula para vocês. Mas o relógio, que até no texto diz também, ele fala um pouquinho sobre isso, ele está sendo substituído também pelo celular. A gente às vezes pode estar com o relógio no braço, não é isso? A gente pode estar com o relógio no braço, mas alguém nos pergunta a hora, a gente automaticamente vai pegar o celular para responder, tá certo? Então, o que eu quero que vocês façam com o texto? Vocês vão ler o texto, certo? Façam a leitura dele, marquem, certo? Marquem algumas palavras que vocês não entenderam o significado. Aí pode ser que alguém diga, Felipe, eu não sei ler em espanhol, vou ter dificuldade em ler o texto todinho. Não vai, tá? Não vai. Alguma outra palavra a gente fica sem entender, porque o contexto, de uma forma geral, a gente consegue entender, tá certo? Então, faça o seguinte, no caderno de vocês coloquem o cabeçalho, coloquem a data de hoje, que vocês estão fazendo a atividade, o tema da atividade, tá certo? Ou o tema da aula, e escrevam as palavras que vocês não conseguiram entender. Automaticamente, escreveu a palavra que não conseguiu entender, procura no dicionário, tá? Procura no dicionário o que significa essa palavra, tá certo? Todo mundo tá com dicionário. Quem não tem ainda, espero que providencie, que já vá providenciando ele, tá certo? Entendido? E depois, na folhinha das atividades, quem pegou a folhinha vai responder na folha. Quem não pegou a folha vai responder no caderno. Só que se responder no caderno, lembrem-se, eu quero que escrevam as perguntas, tá? E as respostas também. Escrevam a hora e escrevam as respostas. Quem pegou a folha pode escrever na folha, sem problema nenhum. A atividade que tem falando, eu quero que vocês escrevam por extenso, certo? Por extenso, o que é? Escrever nome por nome das horas que tem nesses reloginhos que eu mandei para vocês, tá certo? Então, é uma atividade mais fácil. Vocês façam e me mandar foto. Quem não mandou foto ainda da atividade atrasada, manda, tá certo? Beleza? Qualquer dúvida, manda mensagem que a gente se fala. Tchau, beijo.